que sonhar faz parte da vida de qualquer pessoa. E falando em senador Ciro e em pesquisa, o Alessio traz para a gente uma reação de uma avaliação do senador sobre o levantamento que nós mostramos aqui do governo do Estado, que mostra o governador Rafael Fonteles em ampla aprovação. 8 em cada 10 piauienses aprovam o governo de Rafael e, além disso, mais de 8 em cada 10 piauienses votariam em Rafael, considerando os votos válidos se a eleição para o governo do Estado fosse hoje. E aí, o senador reagiu à pesquisa e a deputada Janaína respondeu, Alessio? Conta pra gente. Respondeu. O senador havia questionado, a veracidade desses números, dizendo que não se refletia na prática e na realidade do piauiense essa boa aprovação. E a deputada Janaína Marques falou hoje pela manhã sobre essa reação do senador Ciro Nogueira e deu uma resposta bem incisiva contra essa declaração dele. Vamos ouvir. Se ele não acredita, é problema dele, mas o que vale é o trabalho que o governador vem fazendo no Estado e o povo reconhecendo o grande trabalho, o grande gestor que ele é, as grandes obras que ele está trazendo para o nosso Estado e isso o povo está reconhecendo e está demonstrando através das pesquisas. Essa política do restaurante popular, a senhora acha que tem que chegar a todo o Piauí? Realmente você disse que era incisiva e foi bem incisiva, né, Alessio? Foi bem clara, Ela fala sobre as obras, diz que a população reconhece o trabalho feito pelo governador. E essa primeira frase dela é até bem, assim, eu colocaria até bem normal de se dizer, porque de fato é uma avaliação que o senador faz, uma avaliação própria dele. Ele não iria, obviamente, dizer que era verdade, Afinal de contas, ele é o principal adversário político. Então, assim, de fato, é um problema dele, como disse a deputada Janaína. Olha, e essa mesma pesquisa, interessante, Eu estou mandando aí para você, Maria. Ela mostra, na corrida para o Senado, o senador Marcelo Castro liderando com 56%, o senador Ciro em segundo com 45% e Júlio César em terceiro com 39%. Ou seja, pela pesquisa, o senador Ciro e o senador Marcelo seriam reeleitos, Franci. Sim, Ananias, mais me chamou a atenção nessa pesquisa a aproximação de Júlio César do percentual do senador Ciro Nogueira. O Júlio César, que é municipalista, ele tem uma grande abrangência nos municípios do Piauí e o partido dele, o PSD, filiou uma boa parte das lideranças do Progressistas que deixaram o partido após o rompimento com o governo do Estado. Então é um nome também que aparece muito forte nesse levantamento. Claro que se for olhar ali os dados, o Marcelo e o Ciro são nesse momento os favoritos. Mas eu ainda recordo aqui que na eleição passada, inclusive quando foi feita a dobradinha com o apoio do Lula, tinha ali o Ciro Nogueira e tinha o Marcelo Castro, que aparecia bem atrás do Wilson Martins, que era até então candidato ao Senado pela oposição. E ali durante a campanha e fazendo essa dobradinha, Lula apostando em Ciro e em Marcelo Castro, junto com então o governador Wellington Dias, Marcelo Castro conseguiu a eleição e o Wilson Martins amargou a terceira colocação, não sendo eleito ao Senado. Então é um risco que eu vejo também para o senador Ciro Nogueira, apesar de, nesse momento, ele estar construindo muito bem as suas bases políticas no Piauí, ter trabalho no Senado que ele está mostrando, com obras, com emendas nos municípios, mas é um risco, Ananias, essa dobradinha Júlio e Marcelo. Cíntia. Eu sempre achei que ia ser difícil para o Júlio César em termos de popularidade, mas a gente tem que levar em conta que a eleição para o Senado esse ano tem 2 aspectos importantes. Primeiro é que ela foi deslanchada muito cedo, antes mesmo da disputa para o governo do Estado e para a eleição para a Câmara Federal e Estadual, e que ela está ganhando uma semelhança às eleições, aquelas eleições de executivo, que você tem uma disputa ali muito envolvendo lideranças. E nesse quesito, o deputado federal Júlio César tem um peso muito grande. Então, eu acredito que uma pesquisa de intenção de votos, nesse momento, reflita quem são os nomes mais conhecidos. E ambos são senadores. Então, eu vejo que é até natural que
que os nomes deles apareçam. E também percebo que o senador Ciro abriu o olho, né? Ele andava afastado do Piauí, a gente comentou isso várias vezes, decidiu voltar para cá, para o nosso estado, tem uma presença mais forte e isso certamente vai ter repercussão, sim, nas pesquisas de intenção de voto. Mas eu acho que está muito cedo ainda para dizer quais serão os ocupantes das 2 próximas vagas. E não é um voto decidido cedo, né? É um voto que o eleitor não é assim, deixa para decidir depois. Você falou que o senador Ciro